Olá, bom dia, graça e paz. Louvado seja Deus. Números 14 e 20, o castigo dado por Deus. Diz o texto: Tornou-lhe o Senhor, falando com Moisés: Segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitavam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão. Aqui primeiro Deus vai falar com Moisés o que ele vai fazer. Agora Deus vai falar com Moisés e Arão e depois Moisés e Arão vai falar com a congregação. Amém? Então agora vamos ler o versículo 26. Disse, pois, o Senhor a Moisés e a Arão: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tendo ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diz-lhes: Por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jofoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nelas, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, contra vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores nesses desertos 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiasse a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação, que se levantou contra mim neste deserto, e consumirão aí e falecerão. Os homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, estes mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Olha que coisa interessante, né? Nós podemos observar aqui e nós podemos aprender. Mesmo diante da intervenção de Moisés, Deus perdoando o pecado do povo para não destruí-lo, né? Aquele povo, porque foram desobedientes, porque murmuraram aos ouvidos de Deus, nós vemos isso aqui, eles não puderam entrar na terra prometida. Então toda aquela geração, por causa da incredulidade, por causa da murmuração, eles vão passar agora, como os espias passaram 40 dias para cada dia um ano, eles vão passar 40 anos peregrinando no deserto, até que toda aquela geração ela venha a morrer no deserto. Amém? Deus vai mudar também a direção e vai mandar eles voltarem pelo caminho do Mar Vermelho, vai fazer com que eles sejam pastores de ovelhas, então eles seriam nômades, não iam depender da agricultura, nem iam ter terra. Eles iam ficar vagando pelo deserto, né, e iriam ser pastores de ovelhas. E aquela geração de líderes, de incrédulos, os 10 espias, eles morreram de praga diante do Senhor, como diz o texto. Né? Então eles não vão, vamos dizer assim, também herdar as promessas. Sempre que nós nos deixamos levar pela incredulidade e não cremos na palavra do Senhor, irmãos, não é boa a situação daqueles que não creem, amém? Aqueles que não creem vão ficar vagando, girando na vida e não vão avançar. Por quê? Porque não creem. Olha o que é que Deus diz aqui. 10 vezes me desprezaram, 10 vezes me colocaram à prova. Não é brincadeira não, irmãos.
Versículo 22. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra, que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram verá. Porque incredulidade é desprezar aquilo que Deus está falando. Então nós temos a palavra de Deus aqui e muitas vezes nós desprezamos, não obedecendo essa palavra. Amados, tem gente que despreza e nem lê, e nem busca conhecer. Quando Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando o profeta Oséias afirmou, o meu povo é levado cativo por falta de conhecimento, as pessoas não dão a devida atenção à voz de Deus, à palavra de Deus, desprezam essa palavra, né? Veem como um livro, escolhem o que querem praticar, não veem como a infalível, eterna, imutável, né? Preciosa palavra de Deus. Então, Deus vai dar essa sentença aqui, mas ele vai fazer diferença. Olha o que é que ele vai dizer no versículo 24. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Louvado seja Deus. Amém? Então, que nós possamos, através desse exemplo, irmãos, nos apegarmos à fé. E a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então é muito importante nós estarmos num lugar onde a palavra de Deus é pregada, nós estarmos aliançados com pessoas que são comprometidas com Deus, que vivem para Deus, e nós sermos praticantes daquilo que nós já temos ouvido da palavra de Deus. E não ficarmos nos enganando com falsos discursos, como se diante das pessoas nós tivéssemos uma vida com Deus, mas quando vamos para a nossa vida privada, quando vamos para o nosso dia a dia, vivemos como uma pessoa comum. Não, amado, não deve ser assim. Amém? Então esse povo vai retornar para o deserto, vão passar 40 anos ali no deserto peregrinando e não vão possuir a promessa de entrar na terra prometida. Amém? Então, Deus vai dizer aqui, versículo 34, segundo o número dos dias que espiasse a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Então, não se deixe levar pela incredulidade, para que você não viva uma vida vazia, para que você não viva uma vida desértica, para que você não viva a experiência do desagrado do Senhor. Amém? Procura agradar ao Senhor, procura confiar nele e creia que ele vai fazer na sua vida. É Deus quem opera através de nós a sua boa vontade. É Deus quem supre as nossas necessidades. É Deus quem adestra as nossas mãos. É Deus quem nos prepara para a vitória. Amém? Para a batalha, para a vitória. Nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus se retivermos a palavra como nós ouvimos no princípio. Mas se a gente se inclinar para outros ensinamentos e nos deixarmos levar pela incredulidade, a ponto de não praticarmos a palavra de Deus, irmãos, nós vamos ficar em círculos, em círculos, em círculos e a nossa vida não vai avançar. Então, que Deus te proteja, que Deus te abençoe. Amém? É muito importante nós buscarmos, né, viver uma vida de fé, porque aqueles líderes que vieram com aquela incredulidade toda, pensando que estava abafando, eles vão morrer no deserto, vão morrer de praga diante do Senhor. Enquanto Josué e Calebe, e a Bíblia é clara aqui, diz que nele houve um outro espírito, uma outra atitude. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que nós recebemos o mesmo espírito de fé, aquele espírito que fala e crê. Então, irmãos, preste atenção nas tuas palavras. Cuidado, o que você está falando no silêncio do seu quarto, Deus está ouvindo. Amém? E é muito importante nós termos cuidado com aquilo que falamos, porque aquilo que falamos é o que teremos. Então, que nós possamos falar em linha com a palavra de Deus, que nós possamos confessar a palavra de Deus, que nós possamos declarar a palavra de Deus. Para quê? Para que na nossa vida nós venhamos a desfrutar de tudo aquilo que Deus fala e promete a nosso respeito. Amém? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, dê um joinha, comente, compartilhe com todos os seus amigos. Nós precisamos multiplicar o número de pessoas
que estão nos acompanhando nessa jornada, amém? De leitura bíblica. E eu creio que será um tempo glorioso. Então leia a sua Bíblia, leia o livro de Números. Quando acabar, volta e lê novamente, para que você possa ter um entendimento melhor de como Deus lidou com a humanidade no princípio e como através de um homem ele levantou uma nação. E através dessa nação ele levantou o Cristo. E através do Cristo hoje se manifesta na terra através da sua igreja. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.